dos mais carentes. Inquieta e incansável, Eila novamente em busca de mais uma profissão. Isso aqui eu não sabia, fui descobrir agora. A de enfermeira, título que ela obteve em 1963, já na Universidade Católica. De sua lavra, vários foram os livros, incontáveis os artigos em jornais e revistas, múltiplos e variados e sempre muito festejados seus discursos em púlpitos das casas legislativas e eventos mil nos âmbitos acadêmicos e políticos, em cargos desempenhados na FLAG, na AGL, na Nova Academia Tocantinense de Letras, de que é também membro fundadora. Quero lembrar uma coisa, eu sempre brinquei com a professora Bueno, que quando ela era convidada a falar qualquer coisa aqui, eu queria uma palestra, uma coisa assim, eram textos longos, né, demorados, e eu brincava com ela assim, e ela perguntava, meu querido, eu cansei os companheiros, eu falei demais, professor, o perigo de dar a palavra para o professor, ele pensa que é aula e fala 50 minutos. Assim também é a dona Ana Braga, né? Ela aqui, foi assim, o discurso dela tem uma coisa fabulosa. Está aqui nessa revista, e eu fiz questão de conferir aqui, ó, umas poucas páginas do presidente Coelho Vaz, falando sobre o currículo dela, né, como ele gostava de fazer quando era presidente. Muitas vezes ele furava o discurso do orador. A Eurico disse depois do Eurico, assim, eu vou ter que pular algumas páginas, porque o presidente furou o meu discurso. Foi muito divertido. Depois veio o discurso do Ney, belíssimo discurso para saudar a Ana também, depois foi 3 páginas. O Ney um pouquinho mais do que isso, como seria naturalmente a se esperar, e aí veio o dela. A do Ney deu 10 ela foi da 109 até a 154, incluindo deu 45 páginas. Nós lembramos bem disso, deu mais de 1 hora de fala, né? E todas as vezes que ela falava ou aparteava, a fala dela era bem alongada, muito fundamentado, muito argumentado, interessantíssimo. Muito interessante. Bom, a época era aquela, né? Anos 40, primeiro a década de 30 já foi uma década muito confusa. Em Goiás nós vivíamos aquela cisão com a criação da nova capital, a dificuldade com as transferências indevidas, como foi o caso das faculdades e do liceu, né? E descapitalizou totalmente a velha capital, foi preciso de improvisar muita coisa por lá e tal. Aí vem a Segunda Grande Guerra, né, sacudindo demais os anos 40, e no desfecho do conflito da Europa, a deposição de Vargas e o seu Estado Novo. O pós-guerra ainda teimando em conservar costumes com a hegemonia masculina nas sociedades. Enquanto tudo isso acontecia, Ana Braga brilhava com seus feitos e conquistas. Não deixou de ser mãe de família enquanto era vereadora e deputada, professora e agente de ações sociais, escritora e líder natural nas ocorrências culturais desse Estado, em sua grandiosidade antes do corte do quadrilátero cruz e da separação norte-sul, colaborando com seu poder feminino sagaz e persistente para essas novas unidades federativas é a consolidação do poder que proporciona à mulher do século XXI o albor da liberdade. Eu e as minhas ocorrências. Com esse trecho aqui eu lembrei de um fato curioso sobre Goiás. Do território goiano original, nós temos 4 capitais planejadas. Quando o Bandeirante informou para São Paulo que receava ter ultrapassado o meridiano de Tordesilhas, quer dizer, aquilo quer dizer que era uma certeza, né? O governador mandou um navio a Lisboa para levar a novidade. Esse navio volta muitos meses depois com uma planta para se fazer o arraial, né? Que hoje nós chamamos de Cidade de Goiás.
Depois vem o projeto de Goiânia, que é engraçado. O Pedro se inspirou na coragem dos mineiros para fazer Belo Horizonte. E o Juscelino diz a Pedro, no livro do Mauro Borges, que eu tive a alegria de editar, que ele só teve coragem de construir Brasília porque acreditou no trabalho que o Pedro tinha feito aqui. Quer dizer, houve uma troca Goiás-Minas nisso aí, né? E depois aparece Palmas, capital do Tocantins, também com um projeto urbanístico específico. A Ana chegou aqui na Academia Goiana por eleição e foi empossada em 2006, na cadeira 31, que tem por patrona Euridice Natal e Silva. A primeira ocupante foi Rosarita Fleury, né? Uma das mulheres pioneiras aqui na AGF. E que em 1969, junto com ela e com Nelly Alves de Almeida, criaram a AFLAG, Academia Feminina de Letras e Artes. Li em algum lugar que a nossa seria a segunda, a primeira do Espírito Santo. Então, coisa boa saber que ela está consolidada, já com todo esse tempo de funcionamento. A propósito desse lado de pioneiro da personalidade de Ana Braga, vamos lembrar que ela, com Liberato Póvoa e outros escritores, fundaram a Academia Tocantinense de Letras. E aqui, eu disse linhas acima, que ela foi apresentada pelo Coelho Vaz e pelo Ney Teles, e todos os dois desenvolveram bem. O Coelho trabalhou em cima do currículo dela, o currículo formal, digamos assim, o currículo vitae, e o Ney vasculhou coisas dela, os textos dela, etc. Enfim, eu quero lembrar principalmente para as filhas dela que o carinho com que ela foi acolhida nesta academia se expressa, além desses discursos citados aqui por mim, de um poema muito bonito da lavra do nosso confrade Getúlio Targino Lima, né, em que ele intitulou Saga. Veio para vencer a dor, o amor, o fenecer. Veio para inovar na vida, no ser, no ar. Veio para crer mais na força do que na fraqueza, mais na dor do que na moleza. Veio ser mulher mais valente, destemida, desbravadora de novos caminhos, a conquistar alturas impensáveis, vencendo espinhos. Veio ser mãe da ternura do seio maternal e pai na fortaleza do ombro seguro, largo e puro. Política, creu em ideias e praticou ideais. Carregou o laurel, a que fez jus, mas ombreou a cruz. Veio para dizer que o bem se faz, não se propaga, e o mal se enfrenta, não apenas se fala. Veio para durar o tempo que o exemplo precisa para ficar. Veio dizer, falar, fazer, mostrar que ao fim e ao cabo valeu a pena. E a dedicatória para Ana Braga, no ano cultural de 2015 da Academia Goiana de Letras, Getúlio Targino Lima. Belíssimo poema. Nesse ano de centenário, Mariana e Ana Braga são focos de nossas homenagens. As minhas entidades, a UB, na pessoa do presidente Ademir Luiz, que está aqui conosco, a Academia Goiana de Letras, hoje com o vice aqui, com a segurança de que não vai dar o golpe, né? E presidida na rotina pelo meu querido Birajara Gali, e o Instituto Histórico Geográfico, sob a liderança do profícuo historiador Jales Mendonça, empenham-se em honrá-los com a dignidade de que fizeram merecedores, não só pela longevidade, mas por suas vidas profícuas, dinâmicas, criativas, benfazejas. Agradeço à FLAG por me dar aquela oportunidade de falar sobre os nossos centenários, né, recentemente, e me confesso feliz por participar dessas homenagens que são também promovidas aqui entre tão queridas confreiras, e rendi ao convite do presidente da EGL, o Birajara Gali, por designar orador para esse pleito de honra,
a nossa centenária Ana Braga, a despeito das minhas limitações naturais e intelectuais para tão grandioso momento. E aos confrades da AGL, aos confreiros da FLAG e aos amigos convidados, meu muito obrigado. Muito obrigado. O líder aqui dando fala, interessante. Eu queria registrar que nós, no trabalho legislativo em Goiás, no livro 3, a Ana Braga consta na terceira legislatura. Ela teve um papel fundamental. Eram poucas mulheres na época que estavam no legislativo. Ela foi uma das pioneiras do legislativo goiano. Bom, então, passamos agora a palavra para o doutor Getúlio Tagino Lima. Peço permissão para saudar, na pessoa do presidente em exercício, Francisco Itami, todas as autoridades que estão aqui na mesa. Peço também permissão para saudar as demais autoridades que se encontram aí no plenário, na pessoa da presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, escritora Elizabeth Caldeira. Meus caros confrades, confreiras, meus amigos que comparecem hoje a esta sessão da Academia Goiana de Letras, em que a entidade presta justa homenagem a estes dois ícones, esses dois nomes extraordinários que estão aqui conosco, caminham nesse planeta há 100 anos. Isto não é brincadeira, é algo muito sério. Presta atenção. Eu fiquei aqui aplaudindo intimamente e aplaudindo depois, exteriormente, a palavra do meu confrade diz aqui. É que eu tenho uma especial admiração pelas pessoas que têm esse dom de rebuscar fatos, vão atrás de dados, de curiosidades, de circunstâncias históricas e trazem-nos aqui, num momento como este. Então eu fico sabendo de coisas que eu jamais saberia, se não fosse uma oportunidade assim. Admiro, aplaudo, porque sei que pessoalmente não tenho este dom. Mas estamos aqui para cumprir a missão. Cumprir a missão é cumprir a missão. Pensei muito e escrevi algumas palavras sob este título: Caminhos, Estradas e Veredas em Bariane Hortência. Estou absolutamente convencido de que no seio de nossa Academia Goiana de Letras, muitos poderiam assinar e apresentar com muito maior brilhantismo e completude esta peça de apreciação da vida de Valdomiro Bariane Hortência, paulista que se goianizou com as coisas do Cerrado, sua vegetação tão característica, as belezas dos flamboyantes, as cores dos ipês e as atrações irresistíveis de alguém que ele viu nascer menina, desabrochar moça e florir mulher madura e em todo o seu esplendor, chamada Goiânia. Goiânia que ele ama,
cidade da qual reconhece as raízes, o crescimento, as primeiras floradas e a frutificação esplêndida de amor, de coragem, de capacidade de aceitação e acolhimento de todos quantos a ela se dirigiram e se dirigem constantemente, buscando horizontes novos sob o esplendor do arco-íris do seu céu, mensagem e aliança de Deus. Muitos que tiveram e têm com ele contatos muito mais antigos e permanentes do que os meus e vivências externas mais contínuas. Mas, amigos, não posso esconder minha profunda e permanente vivência espiritual com este homem, com suas ideias, seu modo de ser e de agir, que sempre aplaudi e continuo louvando. Por isto, e em estrita obediência à determinação do presidente José Ubirajara Gale Vieira, estou aqui e me apresento a vós com o coração aos puros de emoção e com o rosto estampando a felicidade de poder falar a todos vós sobre um mito na completa e perfeita extensão de compreensão do termo. Sim, porque há mitos que o são, de verdade, na abrangência completa do termo. E há também aqueles cuja qualidade de mito ele mesmo se atribui, ou que a veleidade ou o falso interesse de muitos aproveitadores lhe confere, é apenas um mito, uma miragem, uma ilusão. Eu vos falo de um mito real, que jamais se atribuiu tal qualidade, mas a possui, reconhecido por todos, e que inclusive é celebrada nos templos da cultura acadêmica, as universidades, que não frequentou os bancos da formação instrucional superior, mas frequenta na galeria daquelas reconhecem como tal e lhes conferem o título do doutorado honoris causa. E nos templos da cultura literária, as academias de letras, como a nossa, que tem a honra de poder exibir em seus quadros seu nome, em suas atividades sua companhia e em seus acervos sua vasta contribuição cultural e literária. Não desejo nem farei aqui um estudo biográfico de Mariana Hortência. Outros mais qualificados para esta forma literária certamente o farão no tempo e lugar oportunos. E haja pesquisa a ser feita, haja caminhos a percorrer para poder acompanhar os rastros deixados por este escritor, este amante da natureza, este paulista que adotou o cerrado como sua paisagem, o falar da região central do Brasil como o seu falar, os gostos, costumes e modismos daqui como se os de sua terra natal fossem, com um coração que a todos abraça e uma alma mais do que vibrátil em face da arte que ajudou e ajuda a produzir. Aliás, estamos diante de uma criatura que se não pode definir. Não é abarcada pelos conceitos, os quais, por mais aperfeiçoados que sejam, sempre estarão deixando de fora elementos essenciais da figura exponencial de um homem cuja coragem de empreender o colocou diante de várias frentes e não se escondeu de nenhuma delas. Avançou, aprendeu, desbravou, aperfeiçoou-se nos caminhos do comércio musical, da literatura contista de contos e causos, na pesquisa e difusão do folclore, na minudente e penosa pesquisa para dicionários, na divulgação de remédios da flora do Centro-Oeste e na culinária de Goiás, o meio romance de divisa. O que me move e me traz aqui é poder percorrer de modo livre e espontâneo
pelos caminhos, estradas e veredas em variável preço. Caminhos de um desbravador, aquele que vem quando tudo ainda está por ser feito, no intuito de ajudar a fazer, a construir, não importando quanto esforço tenha que despender, quanta renúncia tenha que adotar, quanto ao imediatismo de um sonho que é distante e quanta esperança tenha que acumular no peito para aguardar o momento longínquo da entrega das medalhas. Não havia em Goiânia, referente à música gravada, primeiro em discos de acetato de 78 rotações, depois os de 78 e finalmente de 33 e finalmente os discos de vinil, os campeões. As cenas hilárias que ele mesmo conta da aventura que era vender um produto a pessoas geralmente da roça, com pouquíssima instrução. Naquele tempo circulava um popurrí, uma música clássica chamada Melodias de Schubert. O freguês chegou e pediu o disco, O Meio-Dia da Chuva. Logo, o vendedor compreendeu e passou Melodias de Schubert. Não demorou muito para que o consumidor voltasse, desagradado, revoltado, perguntando: como é que essa gente deixa gravar uma porcaria dessa? Eram assim os caminhos que Mariani tinha que percorreu e ampliou, enfrentando e desafiando todos os riscos, todas as dificuldades inerentes à escura. Não sem razão, seu currículo musical abrange, e vou citar apenas alguns exemplos: sertanejos, Acalma Coração, Chora Viola, 3 Travesseiros, Amor Difícil. Entre as folias, Folia do Divino, Folia de Reis, Nossa Senhora da Guia, Senhora do Rosário, músicas românticas, Castigo para Dois, Não Saber Sofrer, A Última Serenata, Como Eu Gosto de Você, Amor Ausente, e louvações como Ave Maria, Araguaia, Brasília 21 de Abril e Caminho da Liberdade. Composições gravadas por artistas famosos da época, como Trio da Vitória, Tibagi Miltinho, Lindomar Castilho, Josafá Nascimento, Júlia Franco, os titulares do ritmo, etc. Mas o que eram apenas caminhos, às vezes tortuosos, ele os transformou em estradas, que palmilhou com denodo e pertinácia, até alcançar o seu objetivo, seu alvo. Exemplo extraordinário disto, mostrado com astúcia e conhecimento de sobra, é a análise que fez o nosso confrade, o enorme escritor Alaor Barbosa, ao declarar: o nosso homenageado polígrafo, nós reconhecemos ficcionista e analisamos seus livros de contos a partir de que foi pelo sertão e passando por o rio e a terra e sertão sem fim, vê neles a figura de um escritor forte, de contos interessantes, mas buscando a cada livro aperfeiçoar a sua técnica narrativa e a sua linguagem até alcançar o apogeu, o clímax, o que ocorreu em Vão dos Angicos. Por essas estradas caminhou Mariani numa incrível polivalência artístico-literária, produzindo não apenas uma literatura urbana e regional, mas caminhando pelas estradas que o levariam aos cerrados, pelos campos, planaltos e planuras desta terra, conhecendo e se identificando com a linguagem do povo, suas crenças, o folclore reinante, os remédios do mato, a flora, a fauna, os gostos, como observa Álvaro Catelan
Daí saindo Dicionário do Brasil Central, Medicina Popular do Centro-Oeste e a cozinha goiana. Este homem andou por veredas e daquelas, topou, como se diz aqui, paradas que bem poucos poderiam ou quereriam aceitar, mas não arredou o pé, ao contrário, ficou no chão como quem participa de um cabo de guerra e de modo algum aceita ou sequer cogita derrota. Vencedor, esse homem não cursou faculdade, foi louvado pela Universidade Federal de Goiás com o título de doutor honoris causa. E nada mais adequado e justo, porque senão se assentou em seus bancos universitários, produziu arte o suficiente para ser fonte de referência, estudos e análises daqueles que se dedicaram aos estudos superiores. Para que se tenha uma leve e tênue dimensão da amplitude dos caminhos e estradas culturais abertas e palmilhadas por Valdomiro Bariani Hortêncio, faça-se esse registro. Em 2009, observando a amplitude e a pluralidade do espaço cultural ocupado por Bariani Hortêncio, Elizabeth Caldeira Brito, escritora de porte, em verso e prosa, se não a maior, uma das maiores divulgadoras da literatura brasileira que se produz em Goiás, apresentando novos escritores e divulgando escritores consagrados, que dá maior visibilidade, além de outros artistas, que hoje ocupa a presidência da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, resolveu, numa só peça, mostrar a multifacetada imagem cultural de Bariani Hortêncio, buscando para uma parceria o nosso estimado Nelson Silva Santos, fotógrafo, dono certamente do maior acervo de fotos de todos os eventos culturais, políticos e sociais de Goiás. A obra recebeu um título que traduz seu objetivo: a cultura plural de Bariani Hortêncio, vida e obra. Organizaram então um conjunto de pronunciamentos produzidos sobre este homem. Sabem quantos? 43. 43. Foram 43 pessoas, homens e mulheres, escritores, artistas, pensadores, educadores, autoridades políticas, críticos literários, doutores, um universo inteiro de forças pensantes, para cada qual dizer algo sobre esta personalidade que com muito orgulho temos em nosso meio e em nosso quadro, e que adentrou gloriosa e altaneiramente na quadra dos centenários. Estive entre os 43 a participar desta deliciosa, mas árdua tarefa, e é com o meu contributo ali inserido que buscarei a conclusão deste pronunciamento. Sob o título Bariani, o múltiplo no solo, o coletivo no singular, escrevi: certas figuras se afiguram de tal modo singelas que se torna difícil ver nelas a variedade de tons, linhas, pontos e marcas que a compõem, encobertas pelo manto da simplicidade que a todas elas abarca e comprime, de modo que não se destaquem uma à outra. Mas o que não se proclama deslumbradamente em autopromoção inútil não é porque não existe. Isto é, depende do proclamador. Há os que superelevam o que têm em pequenas proporções e os que anunciam que nunca possuíram. E há aqueles que somente com o passar do tempo se dão a conhecer, seja pelo convívio contínuo, seja pelo conhecimento que acabamos tendo de sua produção e de seus resultados. É como se tivéssemos que apanhar aquele grãozinho solitário e, colocando-o sob poderosa lente, fosse-nos permitido ver a magnificência de suas múltiplas cores, a simetria de seus inúmeros traços, a harmonia dos milhares de pontos, todos compondo uma figura que parece, a olho nu,
um solo, mas analisada é um múltiplo. Da ideia do singular, mas abriga o coletivo. Bariani é esse tipo de escritor, esse modelo de artista, essa argamassa de gente, de pesquisador de histórias de lobisomens, a critério de outro historiógrafo, a analisar causas e consequências dos fatos históricos. Bariani vai deixando sua marca de excelência por onde passa sua pena. Caminhar por Bariani não é tarefa fácil, embora a singeleza da pessoa, a fidalguia do seu trato. É que as estradas do escritor nos levam a inesperados atalhos, que se abrem em histórias infantis engenhosas, engraçadas e de resgate de nossa infância, às vezes soterradas pelos terremotos do dia a dia. Mas quando estamos nos acostumando a esse trecho do caminho, Bariani nos surpreende com histórias de investigações tenebrosas, de buscas detetivescas por entre os situaldos e posições que ele nos sugere sob a capa dos personagens de seus romances desta natureza. Recuperador da história, ele é incansável buscador de fatos esquecidos, minúcias deslembradas, mas relevantes, posto que importantes no desvendar das histórias da história, tornando-a menos oficial e mais real, compatível com os fatos e seu efetivo significado. Catador de elementos do folclore, descobre-os onde nem poderíamos imaginar que estivessem, escondidos sob as folhas secas do tempo, onde muitos têm medo de pôr as mãos com receio de cobras. É assim que, caminhando Bariani, na verdade nunca sabemos onde ou por quanto tempo estamos. Tal a variedade de atalhos, a quase imperceptibilidade dos desvios para outros campos, que ele conhece como a palma de sua mão. Por fim, quando nos damos conta, estamos enchendo a barriga dos olhos e saboreando os pensamentos, pratos que a cozinha goiana pode oferecer, pois até por esses grotões Bariani passeia e nos leva à insegurança. Tinha que ser assim. Estava escrito. Mas tupi. E como diria Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar. Ninguém navega Bariani com perfeição. Na verdade, ele é que nos navega. Salve Bariani, octogenário, nonagenário, centenário. Muito obrigado. Muito bem, Tagino. Depois dessa fala do Tagino, eu queria franquear a palavra, principalmente para os familiares. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu e minha família queremos agradecer a todos os acadêmicos, em especial ao professor José Pirajara Gale Vieira, representado por seu vice, professor Francisco Itami Campos, em homenagem aos 100 anos de Ana Braga, minha mãe. Mamãe foi uma mulher à frente do seu tempo. Enfrentou e venceu inúmeras dificuldades na vida política, mas seu maior amor sempre foi a vida acadêmica. Tanto que ainda hoje não consegue ficar sem a leitura do seu jornal e de seus muitos livros. Palavras de Ana Braga no seu discurso de posse. Adentrei nesta casa de letras sob a indispensável escolha de permissão dos sócios efetivos. Vemos que aqui tudo é solene, respirando cultura, conhecimento e educação. Chega emocionada a esta casa que carrega galhardamente sua bela história, a guardiã da cultura literária de Goiás. Aqui estou. Repousa a minha cabeça cansada nesta encosta tapetada por tantos e tão elevados ideais. Cheguei, me sinto feliz, reanimada, compensada por tantas lutas e remoçada por tantos gestos, a minha entrada nesse silogioso.
Retorno ao mundo que vivo e guardo nas minhas recordações. Essas foram as palavras de entusiasmo e emoção por fazer parte dessa Academia Goiana de Letras. Agradecemos ao acadêmico professor Luiz Aquino Costa Neto por suas palavras à nossa mãe e em nome de toda a minha família. Portanto, é uma honra participarmos desta homenagem, pois sabemos da importância da Academia Goiana de Letras à nossa mãe, com a certeza de que ela gostaria de estar presente. Muitíssimo obrigada. Eu quero ressaltar que aqui se encontra o primeiro filho, o segundo casamento, o Dr. Antônio Paulo e sua esposa, e o seu primeiro neto, o Dr. Luiz Augusto. Depois da fala da Ana Luísa Queiroz, eu peguei para ampliar a palavra, se alguém quiser fazer uso da palavra. Saudação a todos. Eu não podia ficar calado no momento que nós estamos homenageando duas pessoas importantes, muito importantes para a nossa cultura e para essa academia. Falar do Bariani é falar da cidade de Goiânia. Eu cresci e a transformou em crônicas, em convivência. A casa dele era um lugar de afluência das pessoas que vinham aqui de fora e dos artistas e intelectuais de Goiânia, que sempre encontravam ali o seu gesto amigo, a sua cozinha aberta. Ele realizava ali os seus festivais de comida, os seus concursos de culinária, no tempo em que a culinária ainda não era essa coisa nobre que ocupa hoje as mídias com tanta ênfase, mas era aquela culinária das galinhadas madrugadeiras, das peixadas. Ele é inventor do peixe na telha, juntamente com Aldair Aires, embora o peixe na telha hoje esteja uma comida espalhada no mundo inteiro, está no cardápio da maioria dos restaurantes do mundo, mas foi criado ali na cozinha de Bariani, numa célebre briga entre ele e Aldair da Silveira Aires, porque de vez em quando um perdia o estupim com o outro, e na hora de temperar o peixe, o Bariani explicava: não é o peixe que é na telha, é a telha que vai receber o peixe, então o molho do peixe é outra coisa. E ele teve essa ideia da telha porque ele tinha uma olaria, e lá nessa olaria ele resolveu um dia fechar a ponta da telha, porque no Araguaia, quando não tinha onde botar assar o peixe, a gente achava uma telha por ali, botava no fogo e põe o peixe em cima. Aí ele teve a ideia de fechar as pontas da telha, que se transformou nessa telha que hoje já está mais trabalhada, mais sofisticada nos restaurantes, mas começou numa telha da olaria dele. E o Aldair era o ajudante de fazer o molho. E os dois eram bem estupim curto, de vez em quando se pegavam, bravamente. Então, o Bariani é essa presença afetiva e cultural importante de Goiânia, que qualquer pessoa que for estudar a cidade, for falar sobre a cidade, sobre o crescimento de Goiânia, há de ver nele uma pessoa que ajudou o desenvolvimento da música em Goiás, ajudou o desenvolvimento da própria literatura, recebendo na sua casa para fazer o lançamento de livros de vários autores. Eu mesmo lancei livro lá na casa dele e tal. Então, embora discordássemos em muita coisa, que ele sempre falava: primeiro você tem que encher a barriga, para depois fazer poesia. Poesia não dá caminho a ninguém. Primeiro você tem que ficar por cima da carne seca, depois você vai fazer poesia. Então, um dia que eu arrumei um emprego melhor, ele falou: agora sim, você está por cima da carne seca. Então, além disso, o seu conhecimento das coisas eram feitas de anotações. O Bariani conversava com um papelzinho e ia anotando as coisas. Assim foram as receitas do Cozinha Goiana, que hoje já não são muito mais praticáveis, porque a maioria das receitas são de caça. Peixes de caça, de coisas que não existe mais em Goiás. Mas há lá os bolos, os pães de queijo, essas coisas que ele copiou muito bem, e que, se não serviu aquela receita, inspirou muita gente a criar outras. E muita gente, a partir daí, desenvolveu
as comidas gourmet que nós falamos hoje. Então, a literatura, o Bariani navega em muitas coisas. Os seus contos, as suas crônicas, escreveu ficção científica aqui em Cerrado. Então, é uma pessoa que inspirava muito quem andava ao redor dele, quem estava aí ao redor dele. Para nas suas pescarias, na sua vida. Então, era um homem como nós, é um homem como nós ainda, e continua aí sendo essa inspiração para as gerações futuras. Então, nada melhor do que a Academia homenagear o Bariani com essa lembrança de que nós estamos comemorando os 100 anos dele. Por outro lado, também nós não podemos esquecer dessa grande mulher. Foi a minha professora Ana Braga. E um dia eu assisti ela no Peixe, lá na Barranca do Tocantins, num comício político, estava 2 horas em cima do palanque. E o povo ouvia, porque ela tinha um magnetismo, ela tem um magnetismo pessoal, uma linguagem muito rica, cheia dessa verve sertaneja poderosa, mesclada com os clássicos, e sempre que ela me encontrava, meu aluno e tal, a última vez que nos tivemos juntos foi lá na Academia Feminina, quando fizeram uma homenagem para ela e para a Fifia. E ela se lembrava de todas as coisas que nós compartilhamos aqui na Academia e em outros momentos. Então nós estamos assim diante de 2 figuras importantes. E a Ana Braga, para além de todos os rótulos que possam existir, ela foi uma mulher, ela é uma mulher exemplar, porque ela não saiu gritando por aí, olha, eu sou mulher, me respeitem. Ela se impôs em todos os lugares. Ela foi por política pioneira em Goiás, ela ocupou cargos importantes, e eu nunca encontrei com ela defendendo a causa dela. Ela sempre estava falando ou questões da família dela, ou questões de amigos dela. Ela era uma advogada permanente das outras pessoas. Então eu acho que, não só como uma política, uma grande liderança feminina, a Ana Braga foi uma intelectual importante, produziu menos do que ela poderia, porque ela se embaraçou tanto nos arranhais da vida, do dia a dia. Imagina o que é ser mulher de prefeito em 2 cidades do interior, o que é ser deputada, o que é ser vereadora, tal, para ter tempo para escrever. Então, a sua produção literária é pequena, os seus discursos, que são quem pôde gravar ou escrever, os seus textos estão sempre iluminados por aquela coragem, aquela bravura, aquela braveza de mulher que vem aí do sertão do norte de Goiás, que nós bem conhecemos, como a maioria dos goianos. Então eu quero deixar aqui assim, uma espécie de testemunho de afeto, de gratidão por essas pessoas e de reconhecimento, que nós temos o privilégio de conviver com a geração de intelectuais mais importante de Goiás. Antes do século XX, antes da geração de 15, nós tínhamos autores de um livro. Geralmente esse autor era muito importante, tinha um livro famoso, depois ele casava em Goiânia, virava alto funcionário e nunca mais escrevia. Mas nós temos depois disso autores com 10, 20, 30 livros, 50 livros, a vida inteira de livros. Então essa geração que nós recebemos, Ali Brasiliense, Miguel Jorge, Bariani Hortêncio, e tantos outros aí, que eu não vou citar o nome de todo mundo, é a geração mais prolífica, mais importante e central da literatura brasileira e de Goiás. Então eu acho que Ana Braga faz parte desse, não só como escritora, mas como formadora de escritores, de intelectuais, de pensadores. E Bariani também é essa grande lição para todos nós. Então, obrigado aí pela conversa. Continua a palavra. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de estender um convite a vocês. A Academia Feminina de Letras, assim como a Academia Goiana de Letras, dedica o seu ano cultural a uma personalidade. Aqui na Academia, Miguel Jorge, e na Academia Feminina é o ano cultural centenário de Ana Braga. No dia 21 de junho, quando se comemora o Dia Nacional das Academias, a Academia vai dedicar esse dia especial a Ana Braga. Tem uma mestranda, aliás, ela é mestra,
ela fez a dissertação dela com o tema de Ana Braga. Fez uma pesquisa profunda, especialmente sobre a publicação da irmã Áurea, e vai ser apresentado na Academia Feminina. Então, no dia 21, a gente aguarda vocês lá às 9 horas da manhã. Obrigada. Eu queria só fazer menção, como campineiro, também conheci o Bariano, lá no Passar Paulistinha, mas ele só era chamado de Senhor Baldo. Ele era o Senhor Baldo. O Bariano era chamado, era conhecido como Senhor Baldo. Valdomiro, Senhor Baldo, era chamado Valdomiro. Então, atleticano, jogou pelo Atlético. Então, essa homenagem que a Academia está prestando ao Bariano e à Ana Braga realmente é significativa pelo que eles representaram dentro de Goiás. A Ana Braga como uma mulher política, no início do pós-guerra, né? Uma atividade importante. Né? Até hoje a mulher é pouco representada no legislativo. Né? Eu queria fazer menção ao dia 1º de junho, na continuidade do ano Miguel Jorge, o ano acadêmico, né, do Miguel Jorge, com o pronunciamento de Sandra de Pina, Ademir Amor e Tiago Lima, dia 1º de junho, mesa redonda de poesia. Né? Eu queria registrar a presença dos acadêmicos e acadêmicas, Aideno Aires Pereira, Nácio Najib Fayades Chaú, Getúlio Tagino Lima, Maria Helena Cheirinho, Luiz de Aquino Alves Neto, Eurico Barbosa dos Santos, Leda Selma de Alencar, Miguel Jorge, Edivaldo Lourenço, Augusta Fábio Fleury de Melo, Ney Teles Paula, Delermando Vieira Sobrinho, Adalberto Queiroz e Francisco Itami Campos. Faltou Adalberto Queiroz. Não, se não quiser, está aqui. Muito bem. Com isso, nós estamos encerrando a sessão. Boa noite, agradeço as presenças da mesa e dos ilustres frequentadores da academia. Então, boa noite. Os mais carentes, inquieta, incansável, ele novamente em busca de mais uma profissão. Isso aqui eu não sabia, fui descobrir agora. A de enfermeira, título que ela obteve em 1963, já na Universidade Católica. De sua lavra, vários foram os livros, incontáveis os artigos em jornais e revistas, múltiplos e variados, e sempre muito festejados seus discursos em púlpitos das casas legislativas e eventos mil nos âmbitos acadêmicos e políticos, em cargos desempenhados na FLAG, na AGL, na Nova Academia Tocantinense de Letras, de que é também membro fundadora. Quero lembrar uma coisa, eu sempre brinquei com a professora Moema, que quando ela era convidada a falar qualquer coisa aqui, preferia uma palestra, uma coisa assim, eram textos longos, né, demorados, e eu brincava com ela assim, e ela perguntava, meu querido, eu cansei os companheiros, eu falei demais, professor, o perigo de dar a palavra para o professor, ele pensa que é aula e fala 50 minutos. Assim também é a dona Ana Braga, né? Ela aqui, foi assim, o discurso dela tem uma coisa fabulosa. Está aqui nessa revista, e eu fiz questão de conferir aqui, ó, umas poucas páginas do presidente Coelho Vaz, falando
sobre o currículo dela, né, como ele gostava de fazer quando era presidente. Muitas vezes ele furava o discurso do orador. A Eurico disse que depois com o Eurico, assim, eu vou ter que pular algumas páginas, porque o presidente furou o meu discurso. Foi muito divertido. Depois veio o discurso do Ney, belíssimo discurso para saudar a Ana também. Foi 3 páginas. O Ney, um pouquinho mais do que isso, como seria naturalmente a se esperar. E aí veio o dela. A do Ney deu 10 ela foi da 109 até a 154, incluindo deu 45 páginas. Nós lembramos bem disso, deu mais de 1 hora de fala, né? E todas as vezes que ela falava ou aparteava, a fala dela era bem alongada, muito fundamentado, muito argumentado, interessantíssimo. Muito interessante. Bom, a época era aquela, né? Anos 40, primeiro a década de 30 já foi uma década muito confusa. Em Goiás nós vivíamos aquela cisão com a criação da nova capital, a dificuldade com as transferências indevidas, como foi o caso das faculdades e do liceu, né? E descapitalizou totalmente a velha capital, foi preciso de improvisar muita coisa por lá e tal. Aí vem a Segunda Grande Guerra, né, sacudindo demais nos anos 40, e no desfecho do conflito da Europa, a deposição de Vargas e o seu Estado Novo. O pós-guerra ainda teimando em conservar costumes com a hegemonia masculina nas sociedades. Enquanto tudo isso acontecia, Ana Braga brilhava com seus feitos e conquistas. Não deixou de ser mãe de família enquanto era vereadora, deputada, professora e agente de ações sociais, escritora e líder natural nas ocorrências culturais desse Estado, em sua grandiosidade antes do corte do quadrilátero cruz e da separação norte-sul, colaborando com seu poder feminino sagaz e persistente para essas novas unidades federativas. É a consolidação do poder que proporciona à mulher do século XXI o albor da liberdade. Eu e as minhas ocorrências. Com esse trecho aqui eu lembrei de um fato curioso sobre Goiás. Do território goiano original, nós temos 4 capitais planejadas. Quando o Bandeirante informou para São Paulo que receava ter ultrapassado o meridiano de Tordesilhas, quer dizer, aquilo quer dizer que era uma certeza, né? O governador mandou um navio a Lisboa para levar a novidade. Esse navio volta muitos meses depois com uma planta para se fazer o arraial, né? Que hoje nós chamamos de Cidade de Goiás. Depois vem o projeto de Goiânia, que é engraçado. Pedro se inspirou na coragem dos mineiros para fazer Belo Horizonte. E o Juscelino diz a Pedro, no livro do Mauro Borges, que eu tive a alegria de editar, que ele só teve coragem de construir Brasília porque acreditou no trabalho que o Pedro tinha feito aqui. Quer dizer, houve uma troca Goiás-Minas nisso aí, né? E depois aparece Palmas, capital do Tocantins, também com um projeto urbanístico específico. A Ana chegou aqui na Academia Goiana por eleição e foi empossada em 2006, na cadeira 31, que tem por patrona Euridice Natal e Silva. A primeira ocupante foi Rosarita Fleury, né? Uma das mulheres pioneiras aqui na AGF. E que em 1969, junto com ela e com Nelly Alves de Almeida, criaram a AFLAC, Academia Feminina de Letras e Artes. Li em algum lugar que a nossa seria a segunda, a primeira do Espírito Santo. Então, coisa boa saber que ela está consolidada, já com todo esse tempo de funcionamento.
A propósito desse lado pioneiro da personalidade de Ana Braga, vamos lembrar que ela, com Liberato Póvoa e outros escritores, fundaram a Academia Tocantinense de Letras. E aqui, eu disse linhas acima, que ela foi apresentada pelo Coelho Vaz e pelo Ney Teles, e todos os dois desenvolveram bem. O Coelho trabalhou em cima do currículo dela, o currículo formal, digamos assim, o currículo vitae, e o Ney vasculhou coisas dela, os textos dela, etc. Enfim, eu quero lembrar principalmente para as filhas dela que o carinho com que ela foi acolhida nesta academia se expressa, além desses discursos citados aqui por mim, de um poema muito bonito da lavra do nosso confrade Getúlio Targino Lima, né, em que ele intitulou Saga. Veio para vencer a dor, o amor, o fenecer. Veio para inovar na vida, no ser, no ar. Veio para crer mais na força do que na fraqueza, mais na dor do que na moleza. Veio ser mulher mais valente, destemida, desbravadora de novos caminhos, a conquistar alturas impensáveis, vencendo espinhos. Veio ser mãe da ternura do seio maternal e pai na fortaleza do ombro seguro, largo e puro. Política, creu em ideias e praticou ideais. Carregou o laurel, a que fez jus, mas ombreou a cruz. Veio para dizer que o bem se faz, não se propaga, e o mal se enfrenta, não apenas se fala. Veio para durar o tempo que o exemplo precisa para ficar. Veio dizer, falar, fazer, mostrar que ao fim e ao cabo valeu a pena. E a dedicatória para Ana Braga, no ano cultural de 2015 da Academia Goiana de Letras, Getúlio Targino Lima. Belíssimo poema. Nesse ano de centenário, Guariana e Ana Braga são focos de nossas homenagens. As minhas entidades, a UB, na pessoa do presidente Ademir Luiz, está aqui conosco, a Academia Goiana de Letras, hoje com o vice aqui, com a segurança de que não vai dar um golpe, né? E presidida na rotina pelo meu querido Birajara Gali, e o Instituto Histórico Geográfico, sob a liderança do profícuo historiador Jales Mendonça, empenham-se em honrá-los com a dignidade de que se fizeram merecedores, não só pela longevidade, mas por suas vidas profícuas, dinâmicas, criativas, benfazejas. Agradeço à FLAG por me dar aquela oportunidade de falar sobre os nossos centenários, né, recentemente, e me confesso feliz por participar dessas homenagens que são também promovidas aqui entre tão queridas confreiras, e rendi-me ao convite do presidente da GL, o Birajara Gali, por designar orador para esse pleito de honra a nossa centenária Ana Braga, a despeito das minhas limitações naturais e intelectuais para tão grandioso momento. E aos confrades da GL, às confreiras da FLAG e aos amigos convidados, meu muito obrigado. Muito obrigado. O líder aqui dando fala, interessante. Eu queria registrar que nós, no trabalho legislativo em Goiás, no livro 3, a Ana Braga consta na terceira legislatura. Ela teve um papel fundamental. Eram poucas mulheres na época que estavam no legislativo. Ela foi uma das pioneiras do legislativo goiano. Bom, então, passamos agora a palavra ao doutor Getúlio Targino Lima. Peço permissão para saudar, na pessoa do presidente em exercício, Francisco Itami, todas as autoridades que estão aqui na mesa. Peço também permissão para saudar os demais
autoridades que se encontram aí no plenário, na pessoa da presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, escritora Elizabeth Caldeira. Meus caros confrades, confreiras, meus amigos que comparecem hoje a esta sessão da Academia Goiana de Letras, em que a entidade presta justa homenagem a estes dois ícones, esses dois nomes extraordinários que estão aqui conosco, caminham nesse planeta há 100 anos. Isto não é brincadeira, é algo muito sério, presta atenção. Eu fiquei aqui aplaudindo intimamente e aplaudindo depois, exteriormente, a palavra que o confrade diz aqui. É que eu tenho uma especial admiração pelas pessoas que têm esse dom de rebuscar fatos, vão atrás de dados, de curiosidades, de circunstâncias históricas e trazem-nos aqui num momento como este. Então eu fico sabendo de coisas que eu jamais saberia se não fosse uma oportunidade assim. Admiro, aplaudo, porque sei que pessoalmente não tenho este dom, mas estamos aqui para cumprir a missão. Cumprir missão é cumprir missão. Pensei muito e escrevi algumas palavras sob este título: Caminhos, Estradas e Veredas em Bariane Hortência. Estou absolutamente convencido de que no seio de nossa Academia Goiana de Letras, muitos poderiam assinar e apresentar com muito maior brilhantismo e completude esta peça de apreciação da vida de Valdomiro Bariane Hortência, paulista que se goianizou com as coisas do Cerrado, sua vegetação tão característica, as belezas dos flamboyantes, as cores dos ipês e as atrações irresistíveis de alguém que ele viu nascer menina, desabrochar moça e florir mulher madura e em todo o seu esplendor, chamada Goiânia. Goiânia que ele ama, cidade da qual reconhece as raízes, o crescimento, as primeiras floradas e a frutificação esplêndida de amor, de coragem, de capacidade de aceitação e acolhimento de todos quantos a ela se dirigiram e se dirigem constantemente, buscando horizontes novos sob o esplendor do arco-íris do seu céu, mensagem e aliança de Deus. Muitos que tiveram e têm com ele contatos muito mais antigos e permanentes do que os meus e vivências externas mais contínuas. Mas, amigos, não posso esconder minha profunda e permanente vivência espiritual com este homem, com suas ideias, seu modo de ser e de agir, que sempre aplaudi e continuo louvando. Por isto, e em estrita obediência à determinação do presidente José Ubirajara Gale Vieira, estou aqui e me apresento a vós com o coração aos puros de emoção e com o rosto estampando a felicidade de poder falar a todos vós sobre um mito na completa e perfeita extensão de compreensão do termo. Sim,
porque há mitos que o são, de verdade, na abrangência completa do termo. E há também aqueles cuja qualidade de mito que ele mesmo se atribui, ou que a veleidade ou o falso interesse de muitos aproveitadores lhe confere, é apenas um mito, uma miragem, uma ilusão. Eu vos falo de um mito real, que jamais se atribuiu tal qualidade, mas a possui, reconhecido por todos, e que inclusive é celebrada nos templos da cultura acadêmica, as universidades, que não frequentou os bancos da formação instrucional superior, mas frequenta na galeria daquelas reconhecem como tal e lhes conferem o título do doutorado honoris causa. E nos templos da cultura literária, as academias de letras, como a nossa, que tem a honra de poder exibir em seus quadros seu nome, em suas atividades sua companhia e em seus acervos sua vasta contribuição cultural e literária. Não desejo nem farei aqui um estudo biográfico de Mariana Hortência. Outros, mais qualificados para esta forma literária, certamente o farão no tempo e lugar oportunos. E haja pesquisa a ser feita, haja caminhos a percorrer para poder acompanhar os rastros deixados por esse escritor, esse amante da natureza, esse paulista que adotou o cerrado como sua paisagem, o falar da região central do Brasil como o seu falar, os gostos, costumes e modismos daqui como se os de sua terra natal fossem, com um coração que a todos abraça e uma alma mais do que vibrátil em face da arte que ajudou e ajuda a produzir. Aliás, estamos diante de uma criatura que se não pode definir. Não é abarcada pelos conceitos, os quais, por mais aperfeiçoados que sejam, sempre estarão deixando de fora elementos essenciais da figura exponencial de um homem cuja coragem de empreender o colocou diante de várias frentes e não se escondeu de nenhuma delas. Avançou, aprendeu, desbravou, aperfeiçoou-se nos caminhos do comércio musical, da literatura contista de contos e causos, na pesquisa e difusão do folclore, na minudente e penosa pesquisa para dicionários, na divulgação de remédios da flora do Centro-Oeste e na culinária de Goiás, o meio romance de divisa. O que me move e me traz aqui é poder percorrer de modo livre e espontâneo pelos caminhos, estradas e veredas em variado tempo. Caminhos de um desbravador, aquele que vem quando tudo ainda está por ser feito, no intuito de ajudar a fazer, a construir, não importando quanto esforço tenha que despender, quanta renúncia tenha que adotar, quanto ao imediatismo de um sonho que é distante e quanta esperança tenha que acumular no peito para aguardar o momento longínquo da entrega das medalhas. Não havia em Goiânia, referente à música gravada, primeiro em discos de acetato, 78 rotações, depois os de 78 e finalmente de 33 e finalmente os discos de vinil, os campeões. As cenas hilárias que ele mesmo conta da aventura que era vender um produto a pessoas geralmente da roça, com pouquíssima instrução. Naquele tempo circulava um pupurri, uma música clássica chamada Melodias de Schubert. O freguês chegou e pediu o disco, O Meio-Dia da Chuva. Logo, o vendedor compreendeu e passou Melodias de Schubert.
Não demorou muito para que o consumidor voltasse, desagradado, revoltado, perguntando: como é que essa gente deixa gravar uma porcaria dessa? Eram assim os caminhos que Mariane tinha que percorreu e ampliou, enfrentando e desafiando todos os riscos, todas as dificuldades inerentes a esta escolha. Não sem razão, seu currículo musical abrange, e vou citar apenas alguns exemplos: sertanejos, Acalma Coração, Chora Viola, 3 Travesseiros, Amor Difícil. Entre as folias, Folia do Divino, Folia de Reis, Nossa Senhora da Guia, Senhora do Rosário, músicas românticas, Castigo para Dois, Não Saber Sofrer, A Última Serenata, Como Eu Gosto de Você, Amor Ausente, e louvações como Ave Maria, Araguaia, Brasília 21 de Abril e Caminho da Liberdade. Composições gravadas por artistas famosos da época, como Trio da Vitória, Tibagi Liutinho, Lindomar Castilho, Josafá Nascimento, Júlia Franco, os titulares do ritmo, etc. Mas o que eram apenas caminhos, às vezes tortuosos, ele os transformou em estradas, que palmilhou com denodo e pertinácia, até alcançar o seu objetivo, seu alvo. Exemplo extraordinário disto, mostrado com astúcia e conhecimento de sobra, é a análise que fez o nosso confrade, o enorme escritor Alaor Barbosa, ao declarar: o nosso homenageado polígrafo, mas reconhecemos ficcionista, e analisando seus livros de contos, a partir de que foi pelo sertão, e passando por o rio e a terra, e sertão sem fim, vê neles a figura de um escritor forte, de contos interessantes, mas buscando a cada livro aperfeiçoar a sua técnica narrativa e a sua linguagem até alcançar o apogeu, o clímax, o que ocorreu em Vão dos Anjinhos. Por essas estradas caminhou Mariane numa incrível polivalência artístico-literária, produzindo não apenas uma literatura urbana e regional, mas caminhando pelas estradas que o levariam aos cerrados, pelos campos, planaltos e planuras desta terra, conhecendo e se identificando com a linguagem do povo, suas crenças, o folclore reinante, os remédios do mato, a flora, a fauna, os gostos, como observa Álvaro Catelã. Daí saindo Dicionário do Brasil Central, Medicina Popular do Centro-Oeste e a Cozinha Goiana. Este homem andou por veredas e daquelas, topou, como se diz aqui, paradas que bem poucos poderiam ou quereriam aceitar, mas não arredou o pé, ao contrário, ficou no chão como quem participa de um cabo de guerra e de modo algum aceita ou sequer cogita derrota. Vencedor, este homem não cursou faculdade, foi louvado pela Universidade Federal de Goiás com o título de doutor honoris causa. E nada mais adequado e justo, porque se não se assentou em seus bancos universitários, produziu arte o suficiente para ser fonte de referência, estudos e análises daqueles que se dedicaram aos estudos superiores. Para que se tenha uma leve e tênue dimensão da amplitude dos caminhos e estradas culturais abertas e palmilhadas por Valdomiro Mariane Hortêncio, faça-se esse registro. Em 2009, observando a amplitude e a pluralidade do espaço cultural ocupado por Mariane Hortêncio, Elizabeth Caldeira Brito, escritora de porte, em verso e prosa,
se não a maior, uma das maiores divulgadoras da literatura brasileira que se produz em Goiás, apresentando novos escritores e divulgando escritores consagrados, dar maior visibilidade, além de outros artistas, que hoje ocupa a presidência da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, resolveu, numa só peça, mostrar a multifacetada imagem cultural de Bariana e Hortêncio, buscando para uma parceria o nosso estimado Nelson Silva Santos, fotógrafo, dono certamente do maior acervo de fotos de todos os eventos culturais, políticos e sociais de Goiás. A obra recebeu um título que traduz seu objetivo: a cultura plural de Bariana e Hortêncio, vida e obra. Organizaram então um conjunto de pronunciamentos produzidos sobre este homem. Sabem quantos? 43. 43. Foram 43 pessoas, homens e mulheres, escritores, artistas, pensadores, educadores, autoridades políticas, críticos literários, doutores, um universo inteiro de forças pensantes, para cada qual dizer algo sobre esta personalidade que com muito orgulho temos em nosso meio e em nosso quadro, e que adentrou gloriosa e altaneiramente na quadra dos centenários. Estive entre os 43 a participar desta deliciosa, mas árdua tarefa, e é com o meu contributo ali inserido que buscarei a conclusão deste pronunciamento. Sob o título Bariane, o múltiplo no solo, o coletivo no singular, escrevi: certas figuras se afiguram de tal modo singelas que se torna difícil ver nelas a variedade de tons, linhas, pontos e marcas que a compõem, encobertas pelo manto da simplicidade que a todas elas abarca e comprime, de modo que não se destaquem uma à outra. Mas o que não se proclama deslumbradamente em autopromoção inútil não é porque não existe. Isto é, depende do proclamador. Há os que superelevam o que tem em pequenas proporções e os que anunciam que nunca possuíram. E há aqueles que somente com o passar do tempo se dão a conhecer, seja pelo convívio contínuo, seja pelo conhecimento que acabamos tendo de sua produção e de seus resultados. É como se tivéssemos que apanhar aquele grãozinho solitário e, colocando-o sob poderosamente, fosse-nos permitido ver a magnificência de suas múltiplas cores, a simetria de seus inúmeros traços, a harmonia dos milhares de pontos, todos compondo uma figura que parece, a olho nu, um solo, mas analisada é um múltiplo. Da ideia do singular, mas abriga o coletivo. Bariana é esse tipo de escritor, esse modelo de artista, essa argamassa de gente, de pesquisador de histórias de lobisomens, a critério de outro historiógrafo, a analisar causas e consequências dos fatos históricos. Bariana vai deixando sua marca de excelência por onde passa sua pena. Caminhar por Bariana não é tarefa fácil, embora a singeleza da pessoa, a fidalguia do seu trato. É que as estradas do escritor nos levam a inesperados atalhos que se abrem em histórias infantis engenhosas, engraçadas e de resgate de nossa infância, às vezes soterradas pelos terremotos do dia a dia. Mas quando estamos nos acostumando a esse trecho do caminho, Bariana nos surpreende com histórias de investigações tenebrosas, de buscas detetivescas por entre os situaldos e posições que ele nos sugere sob a capa dos personagens de seus romances desta natureza. Recuperador da história, ele é incansável buscador de fatos esquecidos, minúcias deslembradas, mas relevantes, posto que importantes no desvendar das histórias da história,
tornando-a menos oficial e mais real, compatível com os fatos e seu efetivo significado. Catador de elementos do folclore, descobre-os onde nem poderíamos imaginar que estivessem, escondidos sob as folhas secas do tempo, onde muitos têm medo de pôr as mãos com receio de cobras. É assim que, caminhando Bariane, na verdade nunca sabemos onde ou por quanto tempo estamos. Tal a variedade de atalhos, a quase imperceptibilidade dos desvios para outros campos, que ele conhece como a palma de sua mão. Por fim, quando nos damos conta, estamos enchendo a barriga dos olhos e saboreando pensamentos, pratos que a cozinha goiana pode oferecer, pois até por esses grotões Bariane passeia e nos leva à insegurança. Tinha que ser assim. Estava escrito. Mas tupi. E como diria Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar. Ninguém navega Bariane com perfeição. Na verdade, ele é que nos navega. Salve Bariane, octogenário, nonagenário, centenário. Muito obrigado. Muito bem, Targino. Depois dessa fala do Targino, eu queria franquear a palavra, principalmente para os familiares. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu e minha família queremos agradecer a todos os acadêmicos, em especial ao professor José Pirajara Galho Vieira, representado por seu vice, professor Francisco Itami Campos, em homenagem aos 100 anos de Ana Braga. Minha mãe. Mamãe foi uma mulher à frente do seu tempo. Enfrentou e venceu inúmeras dificuldades na vida política, mas seu maior amor sempre foi a vida acadêmica. Tanto que ainda hoje não consegue ficar sem a leitura do seu jornal e de seus muitos livros. Palavras de Ana Braga no seu discurso de posse. Adentrei nesta casa de letras sob a indispensável escolha de permissão dos sócios efetivos. Vemos que aqui tudo é solene, respirando cultura, conhecimento e educação. Chega emocionada a esta casa que carrega galhardamente sua bela história, a guardiã da cultura literária de Goiás. Aqui estou. Repousa a minha cabeça cansada nesta encosta tapetada por tantos e tão elevados ideais. Cheguei, me sinto feliz, reanimada, compensada por tantas lutas e remoçada por tantos gestos, a minha entrada nesse silogioso. Retorno ao mundo que vivo e guardo nas minhas recordações. Essas foram as palavras de entusiasmo e emoção por fazer parte dessa Academia Goiana de Letras. Agradecemos ao acadêmico professor Luiz Aquino Costa Neto por suas palavras da nossa mãe e em nome de toda a minha família. Portanto, é uma honra participarmos desta homenagem, pois sabemos da importância da Academia Goiana de Letras à nossa mãe, com a certeza de que ela gostaria de estar presente. Muitíssimo obrigada. Eu quero ressaltar que aqui se encontra o primeiro filho, o segundo casamento, o Dr. Antônio Paulo e sua esposa, e o seu primeiro neto, o Dr. Luiz Augusto. Depois da fala da Ana Luísa Queiroz, eu queria franquear a palavra, se alguém quiser fazer uso da palavra. Saudação a todos. Eu não podia ficar calado no momento que nós estamos homenageando duas pessoas importantes, muito importantes para a nossa cultura e para essa academia.
Falar do Bariani é falar da cidade de Goiânia. Eu cresci e a transformou em crônicas, em convivência. A casa dele era um lugar de afluência das pessoas que vinham aqui de fora e dos artistas e intelectuais de Goiânia, que sempre encontravam ali o seu gesto amigo, a sua cozinha aberta. Ele realizava ali os seus festivais de comida, os seus concursos de culinária, no tempo em que a culinária ainda não era essa coisa nobre que ocupa hoje as mídias com tanta ênfase, mas era aquela culinária das galinhadas madrugadeiras, das peixadas. Ele é inventor do peixe na telha, juntamente com Aldair Aires, embora o peixe na telha hoje seja uma comida espalhada no mundo inteiro, está no cardápio da maioria dos restaurantes do mundo, mas foi criado ali na cozinha de Bariani, numa célebre briga entre ele e Aldair da Silveira Aires, porque de vez em quando um perdia o estupim com o outro, e na hora de temperar o peixe, o Bariani explicava: não é o peixe que é na telha, é a telha que vai receber o peixe, então o molho do peixe é outra coisa. E ele teve essa ideia da telha porque ele tinha uma olaria, e lá nessa olaria ele resolveu um dia fechar a ponta da telha, porque no Araguaia, quando não tinha onde botar assar o peixe, a gente achava uma telha por ali, botava no fogo e põe o peixe em cima. Aí ele teve a ideia de fechar as pontas da telha, que se transformou nessa telha que hoje já está mais trabalhada, mais sofisticada nos restaurantes, mas começou numa telha da olaria dele. E o Aldair era o ajudante de fazer o molho. E os dois eram bem estupim curto, de vez em quando se pegavam, bravamente. Então, o Bariani é essa presença afetiva e cultural importante de Goiânia, que qualquer pessoa que for estudar a cidade, for falar sobre a cidade, sobre o crescimento de Goiânia, há de ver nele uma pessoa que ajudou o desenvolvimento da música em Goiás, ajudou o desenvolvimento da própria literatura, recebendo na sua casa para fazer o lançamento de livros de vários autores. Eu mesmo lancei livro lá na casa dele e tal. Então, embora discordássemos em muita coisa, que ele sempre falava: primeiro você tem que encher a barriga, para depois fazer poesia. Poesia não dá caminho a ninguém. Primeiro você tem que ficar por cima da carne seca, depois você vai fazer poesia. Então, um dia que eu arrumei um emprego melhor, ele falou: agora sim, você está por cima da carne seca. Então, além disso, o seu conhecimento das coisas eram feitas de anotações. O Bariani conversava com um papelzinho e ia anotando as coisas. Assim foram as receitas do Cozinha Goiana, que hoje já não são muito mais praticáveis, porque a maioria das receitas são de caça. Peixes de caça, de coisas que não existe mais em Goiás. Mas há lá os bolos, os pães de queijo, as coisas que ele copiou muito bem, e que, se não serviu aquela receita, inspirou muita gente a criar outras. E muita gente, a partir daí, desenvolveu as comidas gourmet que nós falamos hoje. Então, na literatura, o Bariani navega em muitas coisas. Os seus contos, as suas crônicas, escreveu ficção científica aqui em Cerrado. Então, é uma pessoa que inspirava muito quem andava ao redor dele, quem estava aí ao redor dele. Para as suas pescarias, da sua vida. Então, era um homem como nós, é um homem como nós ainda, e continua aí sendo essa inspiração para as gerações futuras. Então, nada melhor do que a Academia homenagear o Bariani com essa lembrança de que nós estamos comemorando os 100 anos dele. Por outro lado, também nós não podemos esquecer dessa grande mulher. Foi a minha professora Ana Braga, e um dia eu assisti ela no Peixe, lá na Barranca do Tocantins, num comício político, ela estava 2 horas em cima do palanque. E o povo ouvia, porque ela tinha um magnetismo, ela tem um magnetismo pessoal, uma linguagem muito rica, cheia dessa verve sertaneja poderosa, mesclada com os clássicos. E sempre que ela me encontrava, meu aluno e tal, a última vez que nos tivemos juntos foi lá na Academia Feminina, quando fizeram uma homenagem para ela e para a Fifia. E ela se lembrava de todas as coisas que nós compartilhamos aqui na Academia e em outros momentos. Então,
Então, nós estamos assim, diante de duas figuras importantes. E a Ana Braga, para além de todos os rótulos que possam existir, ela foi uma mulher, ela é uma mulher exemplar, porque ela não saiu gritando por aí, eu sou mulher, me respeitem. Ela se impôs em todos os lugares. Ela foi por política pioneira em Goiás, ela ocupou cargos importantes, e eu nunca encontrei com ela defendendo uma causa dela. Ela sempre estava falando ou questões da família dela, ou questões de amigos dela. Ela era uma advogada permanente das outras pessoas. Então eu acho que, não só como uma política, uma grande liderança feminina, a Ana Braga foi uma intelectual importante, produziu menos do que ela poderia, porque ela se embaraçou tanto nos arranhais da vida, do dia a dia. Imagina o que é ser mulher de prefeito em duas cidades do interior, o que é ser deputada, o que é ser vereadora, tal, para ter tempo para escrever. Então, a sua produção literária é pequena, os seus discursos, que são quem pôde gravar ou escrever, os seus textos estão sempre iluminados por aquela coragem, aquela bravura, aquela braveza de mulher que vem aí do sertão do norte de Goiás, que nós bem conhecemos, como a maioria dos goianos. Então eu quero deixar aqui assim, uma espécie de testemunho de afeto, de gratidão por essas pessoas e de reconhecimento, que nós temos o privilégio de conviver com a geração de intelectuais mais importante de Goiás. Antes do século XX, antes da geração de 15, nós tínhamos autores de um livro. Geralmente esse autor era muito importante, tinha um livro famoso, depois ele casava em Goiânia, virava alto funcionário e nunca mais escrevia. Mas nós temos depois disso autores com 10, 20, 30 livros, 50 livros, a vida inteira de livros. Então essa geração que nós recebemos, Ali Brasiliense, Miguel Jorge, Mariane Hortêncio, e tantos outros aí, que eu não vou citar o nome de todo mundo, é a geração mais prolífica, mais importante e central da literatura brasileira e de Goiás. Então eu acho que Ana Braga faz parte desse, não só como escritora, mas como formadora de escritores, de intelectuais, de pensadores. E Mariane também é essa grande lição para todos nós. Então, obrigado aí pela conversa. Continua a palavra. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de estender um convite a vocês. A Academia Feminina de Letras, assim como a Academia Goiana de Letras, dedica o seu ano cultural a uma personalidade. Aqui na Academia, Miguel Jorge, e na Academia Feminina é o ano cultural centenário de Ana Braga. No dia 21 de junho, quando se comemora o Dia Nacional das Academias, a Academia vai dedicar esse dia especial a Ana Braga. Tem uma mestranda, aliás, ela é mestra, ela fez a dissertação dela com o tema de Ana Braga. Fez uma pesquisa profunda, especialmente sobre a publicação da irmã Áurea, e vai ser apresentado na Academia Feminina. Então, no dia 21, a gente aguarda vocês lá às 9 horas da manhã. Obrigada. Eu queria só fazer menção, como campineiro, também conheci o Bariano, lá no Passar Paulistinha, mas ele só era chamado de Senhor Valdo. Ele era o Senhor Valdo. O Bariano era chamado, era conhecido como Senhor Valdo. Valdomiro, Senhor Valdo, era chamado Valdomiro. Então, atleticano, jogou pelo Atlético. Então, e essa homenagem que a Academia está prestando ao Bariano e à Ana Braga realmente é significativo pelo que eles representaram dentro de Goiás. A Ana Braga como uma mulher política, no início do pós-guerra, né? Uma atividade importante. Né? Até hoje a mulher é pouco representada no legislativo. Né? Eu queria
fazer menção a o dia 1º de junho, na continuidade do ano Miguel Jorge, o ano acadêmico, né, do Miguel Jorge, com o pronunciamento de Sandra de Pina, Ademir Amor e Tiago Lima, dia 1º de junho, mesa redonda de poesia. Né? Eu queria registrar a presença dos acadêmicos e acadêmicas, Aideno Aires Pereira, Nácio Najib Paiades Chaú, Getúlio Tagino Lima, Maria Helena Cheirinho, Luiz de Aquino Alves Neto, Eurico Barbosa dos Santos, Leda, Selma de Alencar, Miguel Jorge, Edivaldo Lourenço, Augusta Fábio Fleury de Melo, Ney Teles Paula, Delermando Vieira Sobrinho, Adalberto Queiroz e Francisco Itami Campos. Faltou Adalberto Queiroz. Não, sim, não, está aqui. Muito bem. Com isso, nós estamos encerrando a sessão. Boa noite, agradeço as presenças da mesa e dos ilustres frequentadores da academia. Então, boa noite.